Olá, meu amigo, tudo bem com você? Hoje eu trago uma decisão recente, quentíssima do STJ. Foi julgado o tema 1007 e milhares de pessoas serão beneficiadas com essa decisão. Eu já estava aguardando, há muitos clientes nossos do escritório aguardando essa decisão, muitos amigos aqui do canal aguardando essa decisão, e agora eu trago para você exatamente o que foi decidido. Eu vou ler a decisão e, como nós temos o costume, vou explicar o significado, o alcance dessa decisão, e no final vou falar o que você tem que fazer para se aproveitar dessa decisão, como provar o seu direito, tá bom? Mas, meu amigo, antes de mais nada, se você já é inscrito nesse canal, já sabe, precisa comentar alguma coisa aí, tá bom? Nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que aqui eu trago notícias jurídicas importantes para você. E quem conhece os seus direitos não perde dinheiro, você já sabe. E também aperte o like. Vamos lá! Eu vou entrar aqui no site do STJ e vou mostrar para você o tema 1007. A questão submetida a julgamento era a seguinte: possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Olha só, esse tema é extremamente relevante para o país, para as aposentadorias do país. Por quê? Num passado não tão distante assim, muitas pessoas trabalhavam no meio rural e depois elas mudaram para a cidade. E lá no período anterior, no trabalho rural, muitos trabalharam sem registro e depois vieram para a cidade e agora tem um período pequeno de contribuição. E então, essas pessoas podem ter aposentadoria por idade, contando o tempo rural sem registro e o tempo da cidade, o tempo urbano, com contribuição? Acontece muitas vezes que só o período de cidade não alcança os 15 anos necessários. Você sabe que para ter aposentadoria por idade precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição. Não sabe disso? Tanto homem quanto mulher. Acontece que a pessoa tinha só 5 anos de contribuição, 7 anos de contribuição, mas tinha lá no passado 10, 15, 20 anos de trabalho rural. Muitos entraram para somar tanto o tempo rural quanto o urbano e muitos juízes passaram a conceder o benefício chamado de aposentadoria por idade híbrida. Híbrida porque soma o tempo urbano com o tempo rural. E esse assunto foi parar no STJ e foi formado então esse tema 1007. E agora saiu a decisão. Será que pode contar o tempo rural sem registro com o tempo urbano de contribuição para alcançar a carência de 15 anos? Dê uma olhadinha na decisão que saiu. É muito importante você entender essa decisão. Está escrito assim: tese firmada. O tempo de serviço rural, ainda que remoto quer dizer antigo, tá bom? O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior à Lei 8.213 de 1991, pode ser computado para fins de carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 1991. Seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Maravilha! A decisão foi favorável para os segurados, para os trabalhadores, dizendo que pode contar o tempo de trabalho rural antes de 1991. Então, olha, para quem trabalhou antes de 1991, lá no meio rural, ainda que não tenha tido contribuição, ainda que você não tinha carteira assinada, trabalhou no meio rural, deve contar esse tempo também como carência e pode somar ao tempo de trabalho urbano para alcançar a carência necessária. Então, meu amigo, a decisão foi muito boa, favorável. Milhares de processos estavam parados, aguardando o julgamento desse tema e agora voltarão a andar e serão julgados procedentes. Agora, se você ainda não entrou com a sua ação,
Se você ainda não fez o pedido, eu vou te mostrar agora, a partir de agora, como comprovar esse tempo rural antigo. Fique muito atento para você não cometer erros. Você que tem aí um carnezinho, está pagando um carnê, só tem 5 anos de pagamento, mas já completou a idade, basta utilizar esse tempo antigo, tá bom? O tempo de trabalho rural. Então vamos lá. Se você foi trabalhador rural em regime de economia familiar, trabalhou ali com seus pais, com seus irmãos, numa pequena propriedade, você precisa provar que trabalhou lá. Como? Com algum documento da época. Nós chamamos isso de início de prova material ou indício aí de prova material. E você vai utilizar esses documentos. Se tinha a propriedade no nome dos seus pais, uma escritura, certidão da matrícula. Se foi emitido nota fiscal e você tiver essas notas antigas, pode utilizar as notas fiscais antigas. Se for homem e fez tiro de guerra, o exército, ou foi dispensado, vai constar lá que foi dispensado porque era morador da zona rural. Se você casou novo, quando morava ainda na zona rural, teve filhos, tanto a certidão de casamento quanto a certidão de nascimento, vai constar lá trabalhador rural, lavrador. Se for esposa, se constar lavrador para o marido, já serve também para a esposa. Então, todos os documentos antigos que você tiver, meu amigo, você pode utilizar. Até mesmo lá, os histórico escolar, vai lá, faz uma cópia da folha antiga do histórico escolar que consta que morava na zona rural, na fazenda X. Você percebe? São muitos os documentos que você tem que pensar o que você tem de antigo para utilizar. E basta só esses documentos? Não. Você vai precisar também de testemunhas. Pessoas que te conheceram nessa época, pessoas que estarão dispostas a comparecer em juízo para dizer, olha, eu conheci esta pessoa lá no passado, nós somos vizinhos de sítio, eu vi ela trabalhando todos os dias. E assim você vai comprovar o tempo rural. Isso serve para regime de economia familiar, ou se você foi empregado também em alguma fazenda, você pode comprovar. Se você foi parceiro, meeiro em propriedade rural, pode pegar o contrato de meação. Se não tem o contrato, pode usar qualquer outro documento da época, recibos antigos, o que você tiver. Se você foi inscrito em sindicato rural antigo, vai lá, pega os documentos do sindicato. Tudo isso vai te ajudar. Então vem a testemunha e fala, olha, nós trabalhamos na fazenda tal, colhendo café, plantando arroz, nós éramos meeiros, né? Ganhávamos 30%, 40%, 50% da produção, tinha lá várias casas na fazenda, e o juiz vai perguntar, e o juiz então vai ter confiança de que existem documentos do passado, tem testemunhas dizendo que trabalhou, está feita a prova. E aí, meu amigo, só alegria, só felicidade. Você vai ter direito à aposentadoria por idade híbrida. Basta fazer esta prova corretamente. Por isso, você precisa ficar muito atento na hora de dar entrada no pedido. Já lá no INSS apresentar esses documentos, se o INSS negar, entrar na via judicial. E eu quero dizer para você, meu caro amigo, nós aqui estamos à sua disposição. Se você quiser tirar uma dúvida conosco, basta entrar em contato por meio desse número que está aparecendo aí, ó, é o WhatsApp. Se você quiser uma consulta, você vai entrar em contato conosco e nós vamos responder, tirar a sua dúvida. Se você quiser um planejamento previdenciário, que nós façamos aí um plano da sua aposentadoria e possamos avaliar em qual regra você se encaixa, qual a melhor regra, quando você vai aposentar, se você já pode dar entrada na aposentadoria, sabe, um planejamento previdenciário, até mesmo saber com quanto você vai aposentar, tudo isso nós fazemos também por meio do planejamento previdenciário. Você pode nos contratar. E também nós podemos até mesmo dar entrada na sua aposentadoria, tá bom? Se você tem interesse nesses serviços, entre em contato conosco pelo WhatsApp, por meio desse número que está aparecendo. Olha, não é telefonema, é o WhatsApp, que nós vamos te atender e resolver aí o seu problema para nós. Vai ser um prazer. Valeu, meu caro amigo! Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Um grande abraço para você!